E aí, galera do ensino médio, beleza? Eu sou o professor Thiago e estarei aqui dando uma aulinha de literatura para vocês, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre naturalismo, tá? As relações que o naturalismo tem, as relações literárias mais aprofundadas, tá? Tempos, contextos e assim por diante. Vamos trabalhar um pouquinho com alguns autores e obras da literatura naturalista, tá? Peço para vocês abrirem aí a página de vocês no livro, na página 139. Abra lá, galera. Naturalismo, como vocês devem conseguir acompanhar um pouquinho na apostila de vocês, movimento artístico, cultural que surge lá na França em meados de 1900, anos de 1800, desculpa, gente. Então a França, naquele momento ali, vocês devem saber, já eclodia com cultura para tudo que é canto, né? A gente tem toda uma formação cultural na França muito intensa durante o final do século XVII, durante o século XVIII, século XIX, início do século XX. Trata-se de um estilo que se manifestou na literatura, teatro, artes plásticas. Isso era muito comum, né, gente? Que a literatura conseguisse, ela pegava algumas características de outras áreas e foi criando ambientes. Por isso que a gente tem sempre uma arte plástica que é referente àquela época, o teatro trabalha em cima dessa época também. Para muitos ele é considerado uma ramificação do naturalismo. Por quê, gente? Porque a gente continua tratando aqui, como a gente tratou lá no realismo, das questões do ser humano. Lá no realismo a gente tinha uma questão social. Era olhar para o ser humano na sociedade, era ver o que ele estava fazendo, como ele se portava no meio dos seus, como ele se portava longe dos seus, né? Lembrem lá Machado de Assis e as relações de bigamia, as relações de triângulos amorosos, o que era uma traição, as questões de morte, né? Agora a gente chega aqui numa relação muito mais biológica. As questões cientificistas aparecem muito mais. Nós temos aqui análises muito das questões de Darwin, né? A evolução do ser humano, as questões que a ciência pode trazer para dentro da literatura. Na literatura, então, a gente vai ter o Émile Zola trazendo lá o romance experimental em 1880. Tá? Então, vejam bem isso. O Émile Zola ele traz um experimento novo de literatura, onde a gente consegue ver a ciência aplicada dentro das questões literárias. O livro merece destaque muito também, é Germinal, publicado em 85, porque ele busca a condição subhumana dos trabalhadores numa mina de carvão. Pensa bem, por que eu vou ter que buscar a condição subhumana? Por que falar sobre isso? Porque são questões que afetam a gente, são questões que vão conseguir transformar a nossa vida em sociedade e também influenciar nas questões biológicas aí para frente. Então, o Émile Zola ele começa a criar uma ambientação um pouco diferenciada com essa literatura que ele vem buscando. Como no geral aqui nós podemos abordar, né, na literatura naturalista a miséria. Não só a miséria financeira, mas a miséria humana. O ser miserável que o ser humano pode ser. Como tratar os outros, como vivenciar os outros. Vocês vão ver alguns exemplos ali da literatura naturalista no Brasil, como que o ser humano consegue muitas vezes ser miserável em relação à sua sociedade. Relação de violência, ela continua presente, porque a violência é uma parte inerente, muitas vezes, das nossas questões biológicas, tá? A relação dos crimes, as patologias humanas, né? Provavelmente você ouviu aí patologias, as relações das doenças criadas ou existentes na condição humana. Nós temos algumas patologias aí que devem ser tratadas dentro da literatura. Sexualidade é uma coisa muito forte, porque ela é biológica, né? As vontades sexuais, ali a literatura começa a tratar, nós vamos começar a enxergar como o ser humano em sociedade pode ser muito mais passional, né? Na sua questão sexual do que racional. O adultério, entre outros. Lembre lá, adultério era uma das bases que o Machado de Assis colocava e ele permanece na literatura naturalista, tá? O naturalismo no Brasil, ele começa já no fim do século XIX, tá? Então, lembrando lá,
A gente fala que são escolas co-irmãs porque realismo e naturalismo, principalmente no Brasil, eles estão ali começando na mesma década quase. Você tem quase não, desculpa, efetivamente na mesma década, no mesmo ano. Em 1881, Machado de Assis lançou lá Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1881, o Aloysio Azevedo lança O Mulato. Então, elas entram ao mesmo tempo. É o primeiro momento que a gente tem na literatura que duas escolas literárias aparecem ao mesmo tempo, caminham juntas. A obra tem como tema central o preconceito racial. Tá? Olhem a data, gente, 1881. O Brasil estava na última década, historicamente, da vida com a escravidão. A escravatura ia se finalizar no final dessa década e também o Brasil entra no momento de república no final dessa década. Então, nós estamos num momento de ebulição cultural assim gigantesca. Com isso, o Azevedo ele começa a enxergar como a discriminação social é forte. A racial é incrível. Os escravos começam a sair das fazendas, né? Eles começam a ter a sua liberdade, mas não ter para onde ir. Só você puxar na história como que era lá a lei do ventre livre. As crianças nascidas de escravos não seriam escravos, mas viveriam onde? Lá na senzala. Quando você tem a relação do sexagenário, quantos escravos iriam passar dos 60 anos? Eles morriam, eles tinham uma relação de expectativa de vida até os 40 e poucos anos. Mas se ele chegar aos 60, ele está livre. Que condição ele chegaria aos 60? Então era isso que o Aloysio Azevedo já começa a jogar. Essa relação de como a sociedade enxerga a questão racial, né? A questão do negro dentro dessa sociedade. Mas uma obra assim, talvez seja a mais fantástica dentro desse mundo do Aloysio Azevedo, vai ser o Cortiço. Tá? Por quê? Porque o Cortiço coloca as questões humanas muito aparentes. Principalmente essas questões sexualizadas. Nós temos imagens, nós temos conceitos ali onde a vida em um cortiço ela é intensificada. Olhar a vida em um cortiço não é uma coisa comum. Tá, professor, manda lá. Não sei o que é um cortiço. O que é um cortiço? Gente, se vocês, porventura, às vezes em algum site aí na internet, às vezes na televisão, assistiram um programa lá mexicano lá, o Chaves. Então, aquilo é um cortiço. A vila onde ele mora é um cortiço. Então, existe um dono que manda em tudo aquilo ali, que recebe os aluguéis, e as pessoas moram dentro daquela vilinha. Tá? Tem que conseguir viver em sociedade ali dentro, fazendo os rateios sociais ali de água, luz. Naquela época era mais ou menos assim. E daí você tem essa questão da sexualidade, por quê? Porque as pessoas vivem ali. Então a gente tem uma personagem que é uma lavadeira. Então ela sempre está lavando roupa. E pensa em calor, em escaldante no Rio de Janeiro, ela lavando roupa, aquela água vem, molha a sua roupa, tá? E um dos personagens do Bião vai estar lá, tranquilo, olhando para ela, com aquela intensidade. Olhem a relação da monstruosidade sexual ali. Ele enxerga ela como um animal, como uma presa, não como um ser humano. Tá? Então, é uma questão muito pesada ali. Tá? Então, está aqui, ó, Cortiço, a obra apresenta a realidade de pessoas que vivem num cortiço no Rio de Janeiro. Desta forma, a focalização narrativa viaja entre os personagens. João Romão, que eu comentei com vocês, Bertoleza, Estela, Rita Baiana e Pombinha, em suas vidas, são determinadas pelo grande protagonista, o próprio Cortiço. Olha que coisa diferente, né? Lembra lá, quando você teve estudos e teve a relação de personagens? Aqui quem é o personagem protagonista é o próprio Cortiço. Ele tem vida. Tá? Ele se demonstra dentro dessa sociedade. Ele mostra uma força e uma intensidade muito clara de que ele envolve os personagens dentro daquela vida. Tá? Então, por isso que os personagens humanos dentro, eles não conseguem se desprender da condição humana que ele está ali. Tá? Então, a gente tem que sempre
visualizar o cortiço como o maior personagem possível. A narração é feita através de descrições detalhadas e objetivas. Isso daí a gente já tem na literatura há um bom tempo, essa relação de detalhar as coisas, e vamos continuar. Daqui a algumas aulas aí a gente vai continuar enxergando outras formas literárias e vocês vão ver que a descrição é muito forte. Tá? Até no parnasianismo, que é uma próxima etapa aí, vocês vão ver que a descrição de objetos, de cenas, elas devem acontecer. Permeia temáticas como traição, prostituição, miséria, alcoolismo, entre outros temas da vida. São temas que são cotidianos, são temas que estão no nosso métier diário. Nós devemos vivenciá-los assim, né? Outro elemento que a gente tem, outro livro que a gente tem, que é muito forte nessas questões sociais ali, biológicas, é Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, tá? Lá já do finalzinho do século, 1895, considerado um dos primeiros romances a retratar questões de homossexualidade na literatura brasileira. Gente, nós estamos falando de um texto que já tem mais de 100 anos e já tratava de um assunto muito delicado para a época, tá? Se hoje a gente tem assuntos relacionados a isso delicados, muitas vezes com alguns tabus, imaginem há mais de 100 anos, estamos falando 125 anos, tá? Nós temos ali então Amaro, né? Escravo foragido que está lá na Maria Mercante, e o Aleixo, um jovem branco e frágil. Olha só, Amaro é um negro, um escravo foragido, né? Então é um negro forte, intenso. Ele se apaixona, né, por um homem branco e frágil, tá? Ali a gente tem primeiro uma relação de busca de entendimentos. Se você pegar historicamente, nós temos uma relação do homem branco como um ser forte e o homem negro como um ser fraco. Aqui o Adolfo Caminha faz uma inversão, onde o homem negro agora tem uma força superior ao homem branco. Essas questões de estar na marinha mercante ali, e a questão da homossexualidade, é para criar uma alegoria onde nós encontramos assim. Quando nós estamos em questões sociais, em envolvimentos sociais, nós buscamos aliviar as nossas tensões primárias, primitivas. Então, que está lá dentro, uma delas lá, a questão de sexualidade, né? Então, a sexualidade é uma questão primitiva do ser humano. Aqui, como a gente tem essa questão primitiva, nós fazemos o quê? O Amaro, ele se apaixona, ele está ali há algum tempo já dentro daquele navio mercante, e suas vontades, necessidades fisiológicas ali em relação à sexualidade, elas estão afloradas. E ele acha uma forma de se aliviar dessas tensões. Isso gera essa paixão, esse amor aí pelo Aleixo, e isso não é bem visto em sociedade, né? Pelo tema pouco explorado, principalmente da forma tão explícita, Bom Crioulo foi motivo de escândalo na época. Se hoje uma literatura que apresente isso já é um motivo de escândalo, há 120 anos isso daí era muito mais intenso, tá? Mas era algo a ser tratado naquela sociedade. Era uma sociedade que necessitava criar uma relação muito mais emblemática nas questões sociais mesmo. Emblemática na busca, na batalha pelo que deve ser enxergado em sociedade. Por quê? Porque em sociedade, gente, muitas vezes a gente esconde relações primárias. Nós escondemos efetivamente coisas que nós somos, né? Medo de julgamento é um dos maiores elementos que nos fazem esconder. Por que eu não deixo aparente efetivamente quem eu sou? Muitas vezes, por quê? Porque eu tenho medo de ser julgado. Então, ao ser julgado, a gente vai estar despido de toda a nossa capacidade de defesa. Então, esse livro aqui ele foi considerado muito fora de uma curva. Então, a gente tem ali, ele vai ter essa relação de escândalo, mas ele não teve proibição. Ele foi lido, hoje ele é um livro que é abordado em vestibulares, tá? Porque ele entra lá no nosso cânone de literatura clássica.
o Ateneu de Raul Pompeia, né? Então aqui parece mais o nosso mundo, escola, né? Os convívios em escola. Porém, tá? A gente está trabalhando com um colégio interno, muito diferente da realidade de muitos, né? Nós temos colégios abertos, nós saímos ao fim das aulas, vamos embora. Então o nosso convívio muitas vezes com os colegas é ali durante as 4, 5 horas que estamos em sala. Aqui a gente tem a história de Sérgio, um menino que estuda dentro desse colégio, tá? O Ateneu, que na vida adulta relata sobre sua experiência no internato. Muito se fala que o Ateneu é um livro quase autobiográfico, tá? Ou que pelo menos uma relação de romance histórico, porque alguns internatos existiam na região do Rio de Janeiro e você tinha uma concepção que o Raul Pompeia também poderia ter falado sobre isso. A história gira em torno de temáticas como o amadurecimento, amizades e inimizades, amor e violência. Gente, quando a gente remete a dentro de uma escola, esses temas aqui são, parece que rotineiros, né? Coloca ele dentro da relação de atemporalidade textual. Por quê? Porque hoje, numa escola no século XXI, nós temos as mesmas temáticas. O amadurecimento dos alunos. Pense você mesmo, meu colega. Você lá no 6º ano e você agora na segunda série do ensino médio. Olha a diferença, olha a maturidade que você já conseguiu conquistar na sua vida. As amizades e inimizades que você teve. Isso é comum do nosso dia a dia. As relações de amores, paixões, os crushes que nós temos por aí perdidos e a relação de violência. Aqui a gente vai ter a violência com outros traços. A escola de hoje, nós, em sociedade, não aceitamos a violência lá do século XIX, do século XX, né? Do início do século XX. A relação de palmatória, a relação de castigos pesados. Não, hoje nós trabalhamos uma relação que vocês sabem que é mais buscar uma conversa, um entendimento dos problemas, né? Aqui a gente vai ter muito traços tanto do realismo quanto do naturalismo, né? Porque ele conta conceitos como ele está enxergando de fora, já aquilo ali como personagem narrador ali, narrador-personagem, ele enxerga de fora, esses traços realistas vão aparecer e naturalistas ligados a essas questões naturais dele. Muitas foram as obras do naturalismo brasileiro, entre outros aí a gente vai ter os contos amonsanenses, lá do Inglês Souza, Casa de Pensão também do Azevedo, a Normalista do Adolfo Caminha, né? Então, gente, a literatura brasileira, ela é intensa demais, tá? Então a gente tem que sempre estar pensando em enxergar a contextualização. Temos que lembrar do momento histórico em que vivemos. Como que eu vou falar para vocês da literatura do século XIX, sem lembrar ali que no final do século XIX a gente tem todas as relações de abolicionismo, a relação de decisões pela República que o Brasil passa, sai da questão imperialista e vai para a relação republicana. Isso a gente tem que ter sempre em mente, tá? Então, se abre lá na página 143 do teu livro aí, né? E nós temos uma questão 2 lá, de múltipla escolha, né? Então, ali a gente já tem uma certa explicação, porque é uma questão já comentada, mas aqui eu quis dar uma fala para vocês assim. Essa relação de se opor ao romantismo, por que acontece? Porque o romantismo, ele coloca as questões sociais lá em cima, as questões amorosas lá em cima, né? Ele embeleza o mundo. O naturalismo e o realismo, não. Eles gostam de mostrar o mundo como ele é. Tá? Ele tem que abrir essa situação do mundo, criar um imaginário onde o mundo mostre efetivamente o que ele é, o que ele faz. Tá? Então, ter uma visão mais social e cultural é algo base dentro das questões realistas e naturalistas, assim como no naturalismo as questões científicas, tá? Elas são estritamente e extremamente importantes, as questões que a ciência influenciam na nossa vida, tá? Para vocês aí em casa agora, vai ficar como exercício a parte de exercícios da página 43 e 44, tá? A gente vai ter uma aula de correção posteriormente. E lá na nossa plataforma AVA, lá, né? A plataforma Sai Digital, AVA, lá estará disponível para vocês exercícios, os 4 exercícios, aquela aulinha bacana também
para tirar aquela dúvida caso você necessite, tá? Então eu conto com vocês lá na resposta, gente. Conto com vocês aí nos exercícios de casa. Obrigado, valeu. Eu sou o professor Thiago, professor de literatura, e estarei com você na próxima aula. Obrigadão.